Eu era pegada e colocava sentada. Senta igual ao homem, né? Abre as pernas. Eu ser uma travesti custa muito caro no Brasil. É um custo muito alto. E essa violência, ela vai sendo, portanto, essa companheira ao longo da vida. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna Benevides, sou uma travesti, feminista, militar antifascista, sou sargenta da Marinha do Brasil e atualmente atuo na presidência da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, a mais antiga instituição que atua em defesa dos direitos das pessoas trans e travestis no Brasil há mais de 3 décadas. A Organização Mundial da Saúde deixou de classificar a transexualidade como uma doença mental. Com a mudança, a expectativa é que os casos de transfobia sejam reduzidos em todo o mundo. Faz apenas 5 anos que essa notícia foi ao ar na TV Brasil. E a tal expectativa ela tá bem diferente da nossa realidade aqui no Brasil. Vamos aqui com mais notícias e agora acionando a nossa equipe de reportagem. Pelo 14º ano seguido, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans. No ano passado, foram 131 assassinatos de travestis ou transexuais. E essa outra notícia estava falando de dados de 2022. Os números atualizados são outros. 145 pessoas trans foram assassinadas em 2023 no país, segundo o levantamento da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais do Brasil, a ANTRA, um aumento de 10%. E essa violência, ela vai se reorganizar ao longo da vida, ao passo que eu também vou aprendendo a reagir e a lidar com ela. Então, muitas das vezes, o que no primeiro momento era uma violência psicológica e física, em outros momentos, com o meu desenvolvimento, vai se tornar em violências patrimoniais, violências que partem de uma estrutura, violências institucionais. Olá, eu sou Luiz Brasilino. E eu sou Bianca Pio. E este é o 5º e penúltimo episódio da série especial Genocídios.br. A Bruna Benevides conversou para este podcast com a jornalista Beatriz Pasqualino e relembrou toda a sua história. Ela ficou mais conhecida nacionalmente depois que o seu caso, como militar da Marinha, ganhou as manchetes dos principais jornais do país anos atrás. A segunda sargenta da Marinha serviu durante 20 anos à força, quando tomou coragem para assumir sua verdadeira identidade. O resultado foi a aposentadoria compulsória, justificada por um laudo médico com diagnóstico de transexualismo. Um processo foi aberto por Bruna contra a instituição, que até agora não conseguiu provar sua incapacidade de voltar às funções. Nossa ideia aqui nessa série de 6 episódios é ampliar o debate jurídico e político sobre o genocídio e sobre os fatores de risco que podem gerar ações genocidas. São conceitos diferentes, mas que implicam em graves violações de direitos humanos. Hoje, vamos falar de violências sistemáticas de gênero contra a população LGBTQIAPN+. Genocídios.br, temporada especial do Guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com o podcast Direitos Humanos em Ação, da Articulação para o Monitoramento dos Direitos Humanos no Brasil. Produção Rádio Tertúlia. Só no ano passado foram 230 mortes LGBT de forma violenta no país, segundo o dossiê de LGBTfobia letal, produzido pelo Observatório de Mortes e Violências contra LGBTI+. Estamos falando de números sobre pessoas lésbicas, gays, bissexuais, travestis, mulheres e homens trans, pessoas transmasculinas, não binárias e outras dissidências sexuais e de gênero.
Oi, eu sou Maíra Kubik Mano, sou professora do Departamento de Estudos de Gênero e Feminismo da Universidade Federal da Bahia. No Brasil, nos últimos anos, a gente tem vivido índices muito alarmantes de ataques às pessoas LGBTQIAPN+, com dados que indicam que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans do mundo. E também a gente tem experimentado no cotidiano um pânico moral que organiza essa violência, que faz com que tudo que seja relacionado, principalmente, eu acho, às pessoas trans, seja motivo de questionamento, de ataque, de violência. E aí, muito mobilizado pelo que tem sido a ascensão da extrema-direita no Brasil, essas pessoas são consideradas como gente que não deveria existir, né? Então, a gente tem exemplos múltiplos de ataques que vão desde tentativas, entre aspas, de cura gay por meio de igrejas de denominação evangélicas, até o transfeminicídio. Paulo Mariante, advogado popular, militante do movimento LGBTQIAPN+, movimento popular de saúde e movimento de direitos humanos. Religiosidade não tem nada a ver com violência, mas os discursos de ódio, de intolerância, provocam mortes. E isso nós temos que enfrentar. Elas, quando fazem esse tipo de discurso, que a homossexualidade é o demônio, que travesti é o demônio, elas estão no discurso de ódio armando o braço que na ponta vai matar. Então, todo discurso de ódio feito por bispo, pastor, que tipo de sacerdote fez, provoca mortes. E isso nós temos que enfrentar. Isso é muito sério. Então, é disso que a gente está falando, de um grau de violência por uma intolerância, né, por um preconceito e, consequentemente, por muita discriminação. A notícia agora vem de Itaúna. Uma mulher trans foi morta ontem à tarde no bairro de Lourdes, lá em Itaúna. Em março do ano passado, ela tinha escapado de uma chacina que aconteceu no bairro do Rosário. A Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados aprovou hoje o projeto que ficou conhecido como Cura Gay. O texto libera o uso de tratamentos psicológicos para tentar reverter a orientação sexual de gays. E o Tribunal Superior Eleitoral multou o ex-presidente Jair Bolsonaro em R$20 mil pela divulgação de um vídeo sobre um suposto kit gay. O vídeo foi divulgado em um canal de YouTube chamado LulaFlix e associava o PT com a suposta distribuição do material. O TSE determinou ainda a exclusão definitiva do vídeo. É importante dizer que no Brasil, desde praticamente a Constituição do Império, né, 1824, ou então o Código Criminal do Império, né, 1830, as práticas, na verdade a gente fala em homossexualidade, mas o termo homossexualidade é do final do século XIX, né, mas se utilizava uma referência antiga, que está inclusive em textos religiosos, como a Bíblia, a sodomia, né, como algo a ser punido. Em certo momento, isso era trabalhado como uma infração religiosa, um pecado, e isso foi acrescentado em legislações. Então é importante a gente perceber o que isso foi constituindo no imaginário das pessoas, né? Sempre houve violência, e é importante dizer que durante muito tempo o que restou às pessoas LGBTQIAPN+, era viver numa espécie de clandestinidade. Eu estou com 61 anos e passei a viver uma vida da minha sexualidade um pouco antes dos 30. Hoje eu vejo meninas e meninos adolescentes andando de mãos dadas. Eu fico muito feliz porque, claro, eu sei que muitas dessas pessoas estão sujeitas à violência e por isso que nós temos um movimento para nos organizar e dar conta do enfrentamento à violência. Mas eu percebo que o que hoje acontece, no tempo em que eu estava começando a vivenciar, era praticamente impossível. Quando a gente fala de desigualdade de gênero, na minha compreensão, isso incorpora a questão da sexualidade, das relações
de identidade de gênero, porque quando nós pensamos em homens e mulheres, nós estamos pensando, na verdade, em relações heterossexuais de pessoas cisgêneras. Quando se fala em divisão sexual do trabalho, se fala em violência contra a mulher, etc., em geral, grosso modo, o que se pensa são essas relações que, digamos, são relações normativas. E aí, isso está diretamente relacionado à violência contra a população LGBTQIAPN+, porque essa população ela é considerada como a divergente dessa norma heterossexual. Então, são pessoas cuja identidade de gênero designada ao nascer não é adequada a elas, a vivência delas, a como elas se sentem como pessoas, ou cuja orientação sexual não é hegemônica. Então, essas pessoas, elas vivem um ciclo de violência que é ligado ao não cumprimento dessa norma e tem a ver com apresentar, eu acho, também possibilidades à sociedade de vivenciar outras formas de relações sociais. O deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, colocou uma peruca num discurso no plenário da Câmara Federal. Ele disse, abre aspas, as mulheres estão perdendo espaço para homens que se sentem mulheres, fecha aspas. A esquerda disse que eu não poderia falar porque eu não estava no meu local de fala. Então eu solucionei esse problema aqui, ó. Hoje, eu me sinto mulher, deputada Nicole. E eu tenho algo muito interessante aqui para poder falar. As mulheres estão perdendo o seu espaço para homens que se sentem mulheres. E para vocês terem ideia do perigo de tudo isso, vocês podem me perguntar, qual que é o perigo disso, deputada Nicole? Eu respondo, sabe por quê? Porque eles estão querendo colocar uma imposição de uma realidade que não é a realidade. Então, na medida em que elas desviam do que é o padrão hétero, do que é essa relação violenta e hierarquizada entre homens e mulheres, elas se tornam uma ameaça, porque elas apresentam formas de fuga, maneiras de existir que não são essas que predominam na sociedade brasileira. Vamos voltar agora ao caso de Bruna Benevides. Quando eu venho para a força, eu entro e começo a trabalhar e etc., eu percebo que eu não iria conseguir ser a mulher que eu sou lá dentro, num primeiro momento. Então, eu inicio uma jornada de uma vida dupla. Então, eu só não era a Bruna, embora continuasse sendo, no período laboral. E depois que eu vi a possibilidade de, em algum momento, eu também me reivindicar enquanto mulher. Isso já foi 2010 para 2011, de que eu não estava sendo honesta comigo, e aquilo não estava me deixando mais feliz. E aí eu chego um dia, eu converso com o meu comandante e falo para ele, comandante, gostaria de falar com você. E aí quando eu converso com o meu comandante, eu falo, comandante, é isso, eu sou uma mulher transexual. Falo para ele, olha, eu não tenho nenhum conflito com relação a isso, ao fato de eu ser uma mulher, isso não é uma doença, isso não me faz sofrer, pelo contrário, a possibilidade de me ver enquanto mulher me deixa muito eufórica e feliz, então eu gostaria que isso fosse recebido pela força, e é por isso que eu estou falando com o senhor aqui diretamente, para que a força veja como vai lidar com isso. E aí é onde começa esse outro momento, que é a batalha judicial, porque então eu também passo por esse processo de iniciar uma transferência para a reforma, eu ia ser reformada. A reforma é uma aposentadoria, né, que é utilizada pela Marinha por questões de saúde, normalmente, ou quando você deixa de preencher algum requisito, e aí eu ia ser reformada por incapacidade definitiva. E aí a gente pode traduzir para uma invalidez, talvez, por ser portadora de transexualismo. Isso é extremamente bizarro. Então a gente identificou naquele momento que valeria a pena eu incidir junto à justiça para ter o meu direito de continuar trabalhando garantido. Até hoje não há decisão final do Poder Judiciário no processo entre ela e a Marinha. Então, Bruna continua afastada das Forças Armadas e lutando na Justiça, sem trégua. E é claro, as violências de gênero que Bruna sofre ainda hoje não começaram na Marinha. Eu sou natural do Ceará, mas eu moro no Rio há 27 anos, né? E eu tenho consciência, minha identidade, e aí talvez não de forma elaborada, teorizada, como a gente faz hoje em dia, sobretudo pensando nos estudos de gênero, mas eu, desde minhas memórias mais antigas, eu tenho plena convicção
que eu não era igual aos meus irmãos. Então, meus pais tiveram 4 filhos, mas eu tinha plena consciência de que eu não era igual aos meus outros 3 irmãos. E isso, portanto, me colocava em uma situação que gerava muito constrangimento para os meus pais, mas a mim imputava muita violência. Então, a primeira instituição que eu conheci enquanto constituição de pessoa foi a família. E dentro da família, a violência também se fez muito presente. Porque não se discutia gênero, não se falava sobre pessoas trans. E a gente está falando ali dos anos 80, 90, né? Então, eu acabei percebendo que a minha forma de ser e existir no mundo me colocava em risco para a violência, no mesmo momento em que eu era identificada como alguém que não atendia às expectativas sociais. É preconceito, discriminação contra as pessoas que são vítimas desse preconceito, pessoas trans, LGBT, pessoas gays, lésbicas, todas elas reclamam muito desse problema. Isso causa mortes, essas mortes estão crescendo em São Paulo e às vezes um problema que a gente não enxerga, mas que existe e é grave. Muitos jovens desistem de estudar por conta desse preconceito. Sou Sônia Coelho, eu sou integrante da SOF, Sempre Viva Organização Feminista, e sou também da coordenação da Marcha Mundial das Mulheres. A masculinidade não tem como constitutiva a questão da violência, ou a violência não é constitutiva da masculinidade. Então, a criança, ela vai aprendendo, né, desde lá da infância, né, ser violento, mulheres ser frágeis, né, desde pequeno, né, você vê muitas vezes os pais falam, mas te bateu? Você não bateu também? Tem que bater, né? Até hoje tem esse tipo de comportamento. Então, os meninos também e os homens também, eles vão aprendendo sendo socializado para essa masculinidade e as mulheres para essa feminilidade, né? Então, a escola é um lugar, né, fundamental da questão da socialização, das meninas aprender sobre sexualidade, dos meninos aprender sobre sexualidade. Genocídio, feminicídio, transfeminicídio, lesbocídio. Esses e tantos outros termos são a tradução da violência sistemática de gênero contra a população LGBTQIAPN+, e que, não raro, tem a omissão ou conivência do Estado como aliadas. Como a Sônia Coelho, da Marcha Mundial de Mulheres, lembra, há um longo caminho de luta pela frente. Primeiro já teve toda essa luta para classificar e caracterizar o que era chamado dos homicídios de mulheres como feminicídio. Então, isso ainda é um debate em disputa. A questão do feminicídio ainda é muito novo, embora a gente falasse no movimento, mas, assim, para a sociedade ainda é uma coisa nova e com disputa mesmo, né? Porque a gente fala, o feminicídio é o assassinato das mulheres pelo fato dela ser mulher. Então, isso ainda é difícil ser entendido na sociedade. Então, essa coisa do genocídio é um debate ainda, assim, muito pouco presente, até porque ainda tem essa disputa do feminicídio, porque tem outros elementos ainda que se está trabalhando dentro do feminicídio, aí, lesbocídio, transfeminicídio. LGBTQIAPN+. Quando você fala dessa população, qual é o assunto geralmente? A quantidade de letras dessa sigla? As violências e lutas dessas pessoas? Os direitos delas? As pessoas LGBTQIAPN+, aí eu vou falar dessa sigla. Lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, intersexos, queers, pansexuais, assexuais, não binários. E pode ser que surjam outras letrinhas na sigla, o que não é um problema.
Pelo contrário, é uma conquista democrática. As pessoas assumem as suas identidades e querem vivê-las. Porque não adianta dizer, acho que muita gente já ouviu esse discurso, eu não tenho problema que vocês sejam homossexuais, mas não sejam publicamente. Isso significa dizer, não vivam. Isso já é uma violência. Quem pensa que esse discurso é bonzinho, errado. Esse discurso também nos mata. Ora, aqui é importante dizer o seguinte, ninguém aqui vai defender prática de atos obscenos em lugares públicos. Isso vale para qualquer pessoa, seja hétero ou homossexual. Então, não é a questão. Agora, 2 homens se beijarem em público ou 2 mulheres não tem nada de obsceno. É um gesto de afeto e de carinho que, se é válido para pessoas heterossexuais, não há por que não ser válido para pessoas homossexuais. Isso é um princípio democrático numa sociedade. Você se lembra da última vez em que falou com a sua família ou amigos sobre pessoas trans, LGBTfobia, homofobia? Vale a gente fazer essa reflexão. É o que alerta a professora Maíra Kubik. É preciso colocar esse assunto na mesa da família. As pessoas precisam falar sobre isso com as pessoas do seu cotidiano. Então, no seu jantar, no seu local de trabalho, enfim, com as pessoas do seu entorno, você tem que falar sobre esses assuntos, porque isso precisa ser um assunto, isso precisa ser uma questão. E não pode ser uma questão só para as pessoas que estão vivenciando esse tipo de violência. Então, as pessoas brancas, elas têm que se aliar à pauta antirracista para falar sobre racismo, sobre qual é o lugar que elas ocupam nessa relação de poder. Os homens, eles precisam se aliar aos debates feministas para entender onde eles estão localizados também. Assim como as pessoas heterossexuais, as pessoas cisgêneras precisam se juntar aos grupos LGBTQIAPN+, para debater isso e entender que essas opressões, elas estão imbricadas. Se nós não trabalharmos elas coletivamente, a gente não vai caminhar para uma sociedade efetivamente emancipada. Nós estamos num cenário de completa precariedade. Hoje a transfobia é uma agenda prioritária da esquerda de direita, mas o enfrentamento da transfobia não é uma prioridade da esquerda. Existem formas de matar. Se mata no corpo, mas também se mata na alma. E muitas vezes as pessoas levam isso para o resto da vida e às vezes, inclusive, morrem antes do que seria a expectativa de vida presumível, né, por causa dessas situações. Então é importante entender, tentar compreender como essa violência se expressa e também, a partir daí, quais as estratégias que nós podemos trabalhar numa sociedade que se pretenda, de fato, democrática e que respeite os direitos humanos, para que essas violências, a gente consiga reduzi-las para um dia, quem sabe, acabar com elas. Eu sei que eu não vou ver isso aí, não vai ser na minha geração, mas no futuro isso pode ser construído. E todo mundo que é militante tem que trabalhar. Eu quero ver um mundo melhor, mas eu quero que as gerações futuras vejam também melhor ainda o mundo que eu tive condições de ver. Ajude a gente a fazer o podcast alcançar mais pessoas. Indique para os amigos, família e compartilhe nas suas redes sociais. Assim, sensibilizamos mais vozes na luta pelo fim das violências sistemáticas e genocídios no Brasil. E se você não ouviu os 4 primeiros episódios, depois vai lá conferir. Contamos a história do massacre de Hashimu, que foi a primeira condenação por genocídio pela justiça brasileira. Depois falamos do manto Tupinambá. No 3º episódio, relembramos a jovem Kathleen Romeu e o genocídio negro. E no 4º episódio, falamos de violência contra as mulheres a partir da história da Maria da Penha. Este foi o 5º episódio da série especial Genocídios.br. Esta temporada é uma parceria do podcast Direitos Humanos em Ação, da Articulação para o Monitoramento dos Direitos Humanos no Brasil, com o Guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. A produção é da Rádio Tertúlia. O podcast Direitos Humanos em Ação, assim como todo o restante do projeto DH em Ação, é uma iniciativa da Articulação para o Monitoramento dos Direitos Humanos no Brasil. A coordenação é realizada pelo Movimento Nacional de Direitos Humanos,
pelo Processo de Articulação e Diálogo para a Cooperação Internacional e pelo Fórum Ecumênico ACT Brasil. Eu, Luiz Brasilino, fiz a apresentação junto de Bianca Pio. O roteiro, produção, reportagem e edição são de Beatriz Pasqualino, da Rádio Tertúlia. E a sonorização é do André Paroche. A concepção e coordenação desta série são da Manuela Nunes, Enéas da Rosa, Gilney da Silva e da Beatriz Pasqualino. A identidade visual e as artes são da Nana Tariq, do Le Monde Diplomatique Brasil. Obrigado pela audiência. Voltamos em 14 de outubro com o 6º e último episódio, que vai falar sobre prevenção e reparação ao genocídio no Brasil. Até lá!